Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube, em plena terceira temporada. E hoje a gente dá continuidade no papo com Marco Aurélio Cunha, esse gigante do futebol brasileiro. Quem não viu o programa da semana passada, assista, tá muito legal, vale a pena. Vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores e já voltamos. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. Para dar sequência aqui no nosso papo, segue ao meu lado Carlos Eduardo Falcões. Continuo como volante de contenção, segurando, roubando a bola, saindo em velocidade. Legal. Tô tocando pro Marco, o Marco conclui bem, centroavante, bem. matador. Papo Aqui agora vai anunciar a substituição, né? Se tu me deixar, eu anuncio. Eu deixo. Se atropelar, quiser fazer o anúncio... Não, deixa para ti, tá que é pago para isso. Também conosco, Eduardo Lamas, nosso grande amigo aí, substituindo o Titerix. Obrigado pela tua presença, Lamas. Eu que agradeço, é uma responsabilidade bem grande, né? Substituir o nosso presidente. Mas estamos aí. Maravilha. Obrigado. Marco, mais uma vez, obrigado pela tua presença aí. O papo tá bacana. Certeza que essa segunda parte aí vai ser tão legal quanto a primeira. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos prosseguir nossa conversa. Futebol é muito bom, falar sobre tudo, sobre a vida, né? Sobre experiências. Acho que chega uma fase da vida da gente que a gente tem coisa para contar, para ensinar, para encurtar caminho dos outros, né? Então, essa é a minha missão atual. Não, e o podcast, eu acho que ele tem isso, né? A gente começa a falar de futebol e o assunto vai pro pet do convidado. É isso aí. Aliás, sensacional. Aquele videozinho, manda o videozinho pra gente do... Como é que é o nome do bicho? É o Kiko, que é um Loris. Loris bailarina é o nome da espécie. Sensacional. O cara é bom. Verdade. O Loris é bom. Vamos lá, tu estava questionando o Marco aí sobre o Figueiredo. Eu queria questionar, Marco, assim, todos nós quatro e com certeza boa parte das pessoas que estão nos assistindo aí no YouTube, nós somos pessoas que têm, eu não diria nem um apreço, né, mas quase uma paixão pelo esporte, pelo futebol. A gente, com uma certa idade, né, todos aqui acima de 50 anos, né, nós já vivenciamos de várias maneiras, claro, aliás, não só tu, o Eduardo também como jornalista, né, de forma profissional, o Marco já especificou aí, médico, dirigente. Eu e o Capelari aqui. O Capelari já fez trabalhos de fotógrafo com versões esportivas de futebol, né? Isso aí. A gente já sente isso desde criança. Futebol brasileiro é um capítulo, assim, eu acho muito à parte, né? A gente conviveu com diversos tipos de regulamento, com o STJD alterando campeonatos no meio, antes, durante... a gente já sentiu decepções fantásticas ligadas a fórmulas de disputas. Isso não vai te embrulhando o estômago. Tu que trabalhas, continuas trabalhando, né? Então, eu vou chegar no hoje. Mas esse processo que a gente vive aí há 40 e tantos anos, eu, né, que tô com 50 redondo, sabe que isso me embrulha um pouco, né? A gente saber que... Eu não quero fazer uma crítica específica à CBF, à instituição, até porque depois tem o capítulo Seleção Brasileira, que não vamos deixar de lado. Mas a CBF como instituição e as suas ações, os seus mandos e desmandos, e voltas e idas e vindas, isso, para vocês, dirigentes, né, no caso o Marco que vai falar, isso tu não tem que ter um estômago forte. Olha, eu acho que o futebol melhorou muito de muitos anos para cá. Sabe por quê? O mercado exige hoje.
Então, hoje você tem... Antigamente, você tinha o que no futebol? Bilheteria. Então, o cara fazia 2 vezes o ingresso, tinha 20 mil pessoas, você olhava lá, tinha 40, um pendurado em cima do outro, né? Ingresso a mais, vendia por fora. Então, o Brasil é um país de acertos, né? De corrupção, de muita coisa que não deveria acontecer. Jeitinho. Mas jeitinho, exatamente, jeitinho. Acabamos de falar, jeitinho. Isso aí só corrobora com o que eu disse, né? Pro bem e pro mal, né? Isso. E então, houve um tempo em que isso era o modo de operar do futebol, né? Oportunidades de regulamento que invertia e tudo mais e tal. O que aconteceu? Com a entrada do outro dinheiro, que não é mais a bilheteria, né? Aí vem a televisão. A televisão também paga bastante, mas é impositiva no calendário, coloca o jogo da TV no dia que eles querem e tal. Isso também atrapalha. Mas são eles que pagam a conta, então tudo bem. Faz parte do negócio. Aí entra o marketing, vem a publicidade, vem as placas de publicidade. Então começou a entrar muito dinheiro extraordinário no futebol. O ordinário era o quê? Era bilhete, era bilheteria, ticket. Passou dessa fase, aí veio a propaganda em camisa, aí entrou o mercado publicitário atuando junto com os patrocínios. O patrocínio ficou meio mais ou menos, por quê? Porque ficou muito mais cara a transmissão esportiva, as placas de publicidade ao redor do campo. Então, o dinheiro começou a entrar no futebol, transformou num negócio riquíssimo. E esse negócio riquíssimo não pode permitir falcatruas dentro do campo de jogo, porque todos perdem. Então começou a ter um limite melhor nisso. Você pode prestar atenção que desde que o Campeonato Brasileiro é formado por pontos corridos, com 20 equipes, 4 caem, 4 sobem, a Série B a mesma coisa, a C também a mesma coisa, agora já tem uma Série D. Eu acho que o auge da eficiência da CBF, não quero falar porque eu estava lá e fica meio até feio, mas foi quando o Manuel Flores foi diretor de competições. E queira ou não, o Marco Polo Del Nero fez uma gestão assim muito boa na questão administrativa da CBF, onde os campeonatos aumentaram, houve sub-23, o feminino foi dado uma oportunidade enorme ao feminino. Então, nós caminhamos muito bem. O problema é que a política interna da CBF desfigura isso. Então, saiu o Rogério de uma forma indevida, entra um presidente que também não tem a estrutura de conhecimento para poder sustentar tudo aquilo, a pressão é muito forte sobre ele. É uma boa pessoa, mas a pressão sobre ele é muito grande. E você precisa ter casca para poder dirigir futebol, dirigir clube, dirigir grandes marcas. Você não chega só com boa vontade. Você tem que ter estrutura para absorver crítica, para enfrentar oponentes, saber conversar com a mídia, ser transparente. Então, acho que quanto mais isso acontece, melhor fica, né? Infelizmente, às vezes, esses percalços de mudança de rumo que começam a destruir muito do que foi feito, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro melhorou bastante, que pese a seleção está num péssimo momento. Por questão do novo futebol, que tira muito do talento do nosso jogador. O novo futebol, o quê? É a intensidade, é o passe curto, é a bola pouco tempo no seu pé, não dá tempo de pensar, tem que ter esquemas rígidos para conter a equipe adversária, metodologia e nomenclatura nova, que a mídia absorve com uma rapidez impressionante para dizer que entende de futebol. Cria novos termos o dia inteiro. Gourmetiza o futebol. Gourmetiza o futebol. Então, é ponta. Ponta é ponta. A vida inteira foi ponta. O Tite é um cara que adorava. Ele vem dessa escola, ele gostou desse sistema. Eu não sei se ele gostou ou se ele é obrigado a usar. Eu sou muito amigo do Tite. Assim, muito amigo é pesado. Convivi muito com o Tite, pessoa que eu gosto muito. Mas eu acho que você fica obrigado. Engraçado, tem uma coisa que eu fico pensando sempre. Quando demoliram o Maracanã, aspas, né, e fizeram um novo Maracanã, houve um grito saudosista que acabaram com o futebol porque tiraram a geral, o público agora é caro, o ingresso é caro, cadê aquele torcedor, o Geraldino, que a gente via no Canal 100, que era realmente a fantasia do futebol. Eu concordo. Aquilo embelezava muito o futebol, né? Era meio desorganizado, entrar todo mundo um em cima do outro. Os caras fantasiados. Fantasiado. Agora não pode fantasia, porque não pode ter máscara para esconder o rosto, tem que ter cadeira numerada. Virou realmente um teatro, né? O futebol deixou de ser
uma coisa assim de um coliseu para ser um teatro. Isso também tira um pouco do efeito popular do futebol. Mas esses caras que criticam isso, que falam que o futebol perdeu a essência da raiz popular, são os que usam esses termos na televisão. Eu me irrito profundamente. Você acha que um sujeito que tem uma TV aberta, que mora na periferia, mora numa comunidade, ele vai entender que o cara está dizendo que está entre linhas, que o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco... Pô, o cara quer ver futebol, o cara fala, ó, o cara tá mais ou menos lá, dá um comentário popular. Não, ele quer fazer um comentário box to box. Ele quer fazer um comentário erudito para dizer que ele está atualizado, que ele está dentro do futebol. Então, não é isso, pô. O futebol é uma coisa popular. Eu não é que eu sou contra ou a favor, eu acho que perde a essência do futebol. Hoje eu vejo jogadores já conversando com esses termos. Não, porque preciso jogar lá entre linha, preciso fazer não sei o quê. Tá bom, será que eu devo estar mais velho mesmo? E a nova realidade? Mas os treinadores não falam com os jogadores dessa forma, por isso eles acabam aprendendo? Eu acho que virou um enunciado, virou uma forma de uma nova linguagem, que eles estão assimilando. Então, na palestra do professor eu vou falar igual, né? Isso, e o comentarista também está falando igual, né? Agora, se o sujeito falar assim, ó, eu sou ponta, acho que nem escala mais. Sabe. O que você é? Eu sou extremo desequilibrante. Ponta driblador. Esse termo é irritante. Pô, é irritante, cara. É irritante. Existe esse termo? Tem. Qual? Extremo desequilibrante. É o ponta que dribla, entendeu? O Garrincha era um extremo desequilibrante. Entendeu? Desequilibrava mesmo, né? Desequilibrava mesmo. Então, quer dizer, começa com uma nomenclatura tão rebuscada, né? Que é igual você vai no cardápio lá e lê lá, né? Lágrimas de coco com não sei o quê, raspas de limão, cama, manta. Porra, cara, é comida, pô. Mas, enfim. Tô lembrando do Lazzaroni lá atrás, falando de galgar parâmetros, né? Então quer dizer, essa coisa de rebuscar fala, né? Isso vem do português, do treinador acadêmico português e dos espanhóis. E o Brasil é uma linguagem muito rica, né? Acaba absorvendo isso e aí você dá margem ao português ser melhor que o brasileiro, porque ele vem com essa nomenclatura e impõe um estilo. Talvez eles sejam mais preparados tecnicamente, existe mais... academicamente. Isso. Eles têm uma formação bem interessante em Portugal. Acadêmica, né? Muito boa. Então acaba ocupando o espaço dos nossos treinadores empíricos, né? Aquele que tem o olho bom e talvez não saiba transmitir, né? Então, tem muito treinador que eu vi no interior, gente boa, que vai aqui, vem mais para cá, vai mais para lá. Então, o cara vai, ajusta e sabe muito bem fazer isso, né? Simplicidade. Efetivo. Mas ele não vai ter espaço, porque ele vai ser consumido pelos que fazem o futebol, falam que o futebol está tabulado. Ele está metrificado. Então, agora é tudo métrica. Então, onde está a criatividade nisso? Deixou de existir. Esse é o perigo que eu vejo do novo caminho do futebol brasileiro. A gente, nessa tua explanação, né, a gente percebe que realmente tem coisas que evoluíram e outras que nós aqui que somos de uma geração um pouco mais para trás, a gente fica naquela, né? Leitura de mapa de calor. Então, tu imagina o treinadorzinho lá do interior de... Não tem nem máquina para isso. Porra, né? Mas não faz sentido também, que você tem uma visão de onde ocorreu o jogo. Mas isso não precisa mapa de calor. Você pega o campo de futebol, onde tem menos grama, mata com mapa de calor, porra. Programado sintético não serve. Aliás, eu quero fazer uma pergunta sobre isso, porque você falou da evolução toda do nosso futebol, que em termos de organização, concordo plenamente. Realmente nós melhoramos muito. Nós que acompanhamos futebol desde a década de 70 e tal. Né? Os horários todos cumpridos, a forma de fazer o futebol, iniciar um jogo, a arbitragem. A gente fala muito mal da arbitragem, mas a arbitragem também evoluiu bastante, né? O VAR veio para ajudar, embora, como toda ferramenta nova, há erros de interpretação, às vezes, ou de... Acho que de manipulação até no Brasil. Técnicos
Porque tem estádio que a câmera não está calibrada. Pois isso tem coisas mesmo. que sim. E ao mesmo tempo, Muita pressão. intervencionista demais. O sujeito tá lá no VAR. Ali é de operação. Ele quer falar que ele tá fazendo. Né? Olha, eu vi lá, o cara deu um peteleco na orelha do outro. Pô, cara, isso é do jogo, deixa pra lá. Então fica muito. Ele impacta muito o jogo quando ele tem que ser só fator decisório do que é relevante. Mas eu te interrompi. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. E uma das evoluções que nós tivemos foi nos campos de futebol. Sim. Os gramados melhoraram Muito. muito, né? Muito mesmo. Mas tem essa questão do gramado sintético, Sim. que eu citei aqui. E você, como médico ortopedista, eu gostaria de saber se há um impacto nas articulações dos jogadores, na forma dos jogadores jogar, a gente sabe que tem. Quando ele sai de um gramado natural para um gramado sintético, como é que é? O que implica, né? O que implica no organismo do jogador e na forma do jogo também pode ser. Eu diria que não é no organismo que implica, mas são em ações pontuais, tá certo? Sim. Então, eu vou dar um exemplo muito prático. O que o gramado tem de bom? Ele tem uma área de escape, você pisa e desliza, né? Tanto que faz aquele sulco na grama, quando o cara dá um carrinho, né? Fica aquela coisa alinhada ali. O que significa isso? Perda de energia em relação ao movimento. À medida que você escorrega, a energia vai se dissipando. O gramado sintético, ele é rígido, ele não tem esse poder de deslizar. O seu piso, contrapiso e tal, estão ali, eles não mudam de posição. Então, a hora que você prende o pé ali e quer fazer uma jogada, todo o impacto é transmitido para o seu corpo. Por isso que tem agora essas saídas de caminhão, né? Quando perde o freio, tem umas áreas de escape de areia, que o cara vai lá e ele freia ali, né? Então há uma melhor perda de energia. A energia se dissipa quando ele entra ali. O gramado natural faz isso. Se tu vai correndo, ele desliza e o gramado vai absorvendo energia, O gramado artificial não, ele é 100%. Ele devolve a energia para você. A chance de torção... Ele tenta simular, mas passa longe, né, mano? Passa longe, porque ele é esteticamente perfeito, ele é bonito, ele é plano, tudo certo, né? Bonitinho mesmo, a mesa de sinuca. Só que ele aquece profundamente. O calor daquele material sintético aquece. Os grânulos aqui, eles são escuros, né? Isso absorve mais calor. Absorve mais calor, ele tanto que tem que molhar muito. Às vezes o jogador sai do campo sintético com a chuteira quente. Emborrachado quente. Embaixo, né? Emborrachado. Existem agora outros materiais, estão cada vez mais aprimorando tecnológico. Para simular a igualdade ao campo normal. A batida na bola é diferente, ele quica diferente, ele é mais veloz. Então tem uma série de coisas que mudam, mas o que eu diria particularmente que é o mais de risco é que ele não tem deslize. Ele devolve toda a energia que você jogou nele. E o gramado não, o gramado natural ele absorve muito da energia porque ele tem uma elasticidade maior que não tem o gramado sintético. Essa é a minha razão. A FIFA, então, deveria rever essa situação. Você tem uma ideia, na Inglaterra, a partir de 2026, vai estar proibido o gramado sintético. Na Holanda, também está proibido o gramado sintético. Então, veja, quem é mais culto, mais analista, né, já percebe que isso não é o melhor. Então, vão já retirando esse tipo de coisa. Agora, tem lugares, Arábia Saudita, não chove, tal... O gramado sintético vira uma alternativa porque é difícil manter de outra forma. A questão da manutenção, né? Eu acho assim, o gramado sintético ele é bom para treinar, assim, variar o treino, porque está chovendo muito, o gramado a água está dessa altura, para não acabar com o gramado. Então você tem um sintético ali que compõe um pouco o trabalho. Como fosse uma quadrinha fechada, você choveu aqui lá no... Um step. Ó, vamos trabalhar no sintético hoje, fazer um pouquinho de exercício, tal, treinamento físico. Às vezes vai fazer um toque de bola curto, tal, faz o sintético, tal. Mas o gramado natural é infinitamente superior. O que a gente observa é que, por exemplo, os mais famosos é a Arena da Baixada, né, do Atlético... E o Allianz Parque do Palmeiras. Né? Ambos começaram com grama natural, até porque a Arena da Baixada era estádio de Copa do Mundo. Então, só que a desculpa, entre aspas, do Atlético, e depois do Palmeiras, era a história tá muito difícil de manter, porque tem show que prejudica, né? E o qualidade. custo então, também. Mas a manutenção
quando se fala manutenção, tem tudo a ver com o custo. Sim. Porque é um troço caro, realmente, né? O Atlético Mineiro, com a Arena Nova, que é grama natural, mas eu já li em algum certo momento, estava pensando já em passar para sintético por causa da dificuldade de manter um bom gramado. Porque esses que fazem arenas cobertas, né? Não é que nem o estádio de Sapporo no Japão, que tem o campo entra e sai e volta, né? É outra tecnologia, né? Mas as arenas cobertas, elas têm muita dificuldade. O próprio Couto Pereira do Curitiba lá, que eu trabalhei, o lado, vamos lá, da televisão, o lado de cá, fica encharcado. Porque, de acordo com a orientação solar, né? E a sombra que as cadeiras produzem no... Não, eles usam ganho de luz artificial, né? Com iluminação especial, isso, né? Então, tem que colocar na graminha ali, senão... São as alternativas, né? E na Arena da Baixada a mesma coisa. Então você fecha... Pô, lógico, se você pegar uma árvore e olhar debaixo da árvore não tem grana, não nasce coisa verde. Fica marrom, terra. Por quê? Porque a sombra não permite que aquilo... cresça. Mas para fechar, eu não sei se o Eduardo quer completar, para fechar esse assunto do gramado, poxa, a gente vê, acompanho futebol da Alemanha, né? Meio que um especialista, né? Todos os gramados são naturais. Sim. E o clima na Alemanha, Marco, é melhor ou pior do que aqui? É lógico. Pelo amor de Deus, o inverno lá... Claro que eles têm sistema de aquecimento, é obrigatório ter. Cobertor. Então, assim, mas poxa... Dá para fazer um gramado... Exato, a conclusão é a seguinte, se tu fizer bem feito, tu vai ter uma bela grama natural. Claro. Não sai mais caro, de repente, você correr o risco de machucar o principal jogador do seu time. Mas fica naquela coisa do cara que tem carro sem seguro. Ah, não vai acontecer nada. Cara, eu não pago o seguro porque não bato o carro e tal. Então, aí o dia que bate. É o dia que bate. Vou mudar um pouquinho de assunto. O Marco Aurélio teve muito presente na política do São Paulo e acho, como São Paulino, que o São Paulo hoje retomou o caminho, né, das conquistas, enfim, voltou a ter um pouco de respeito, autoestima da torcida, né? Qual a tua sensação aí desse novo momento São Paulo, da gestão do Júlio Casares, que no passado lá já teve algum tipo de desafeto? Não, eu acho assim, o São Paulo, ele precisava de um título grande. O São Paulo teve competência para ganhar e teve sorte. Porque pegou um Flamengo dilacerado, né? E pegou um Corinthians que está aí hoje vendo como está o Corinthians. E pegou a dificuldade o Palmeiras, que se tornou um grande freguês do São Paulo nos últimos anos, né? Sem fazer nenhuma conotação pejorativa, né? É fato, né? Então, aí o São Paulo ganhou a Copa do Brasil e que sustentou a política do Júlio, sustentou a política atual do São Paulo. E vem a Supercopa, um jogo só, ganha nos pênaltis, também merecidamente, ganhou nos pênaltis, e faz um grande motivo para a torcida estar feliz. A minha preocupação são as finanças, são as contas do clube. A gente tem batido muito nisso lá, e claro que quando você ganha um campeonato, você também recebe prêmios significantes em dinheiro, esse aqui último também teve... E a Copa do Brasil foi um prêmio muito grande, mas você paga muito bicho, muito incentivo para os atletas. Então, esse dinheiro, por experiência própria, esse dinheiro quase que desaparece nas premiações, né? Em salários atrasados, imagem e tal. Então, o São Paulo teve a competência e sorte de ganhar um mata-mata, mas se você analisar longitudinalmente o São Paulo, no Brasileiro, o São Paulo foi muito mal. Muito mal, ganhou, acho que primeira vez na história que ganha um jogo só fora de casa. E na última partida. Na última partida, aos 45 minutos do segundo tempo. Então, veja como o futebol tudo é resultado. Você ganha um campeonato relevante, né? Um mata-mata, é difícil ganhar a Copa do Brasil, é difícil. São Paulo ganhou e aí vai para a Supercopa, um jogo ganha também. Então, a imagem que fica é de um clube que retomou o seu caminho. Por questão de resultado, é verdade, sim. Não tem como tirar o mérito da gestão do Júlio de ter conquistado esses campeonatos. Mas se analisar de uma maneira mais equilibrada, falta muito para a gente voltar a ser o que era. Eu espero que o Júlio consiga. Digamos que está no caminho? Se as contas ficarem mais próximas do ideal, sim. Né? O Muricy está empolgado, ele estava muito quieto. Quando estava ruim, ele estava quieto.
agora está todo falante, está indo nas entrevistas, está feliz. Eu também fico feliz por ele, meu grande amigo, né? Então eu vejo a saída do Dorival Júnior como um problema relativo. Vem o Carpini, um moço jovem, engraçado, vê como é a mídia, né? O Corinthians foi trazer o menino lá do São Bernardo, o irmão do Caio, como é o nome dele? Esqueci agora, o treinador. Me perdoe ele, porque até conheço a família. E ele estava lá no São Bernardo. Aí todo mundo meteu o pau, porque era um treinador que nunca trabalhou na Série A, que não tem experiência, que nunca viveu um clube grande. E todo mundo aprova o Carpini, e eu também, que nunca trabalhou na Série A. Mesma coisa. Então, vê cara, eu fico pensando, cadê a coerência desses caras? O Carpini, porque o Carpini, ele subiu Juventude, vice com a Paulista, Santa, isso. Mas trabalho relevante. A crítica era que ele nunca trabalhou na Série A, claro. Que ele era novo, que ele era isso, que ele era ainda é novo, né? Um risco sempre tem, né? O São Paulo, por exemplo, teve o caso do André Jardine, né? Sim, não soube também entender, o Jardine foi campeão mexicano lá. Agora eu trago o Bursi. O Barroca tem 40 anos, eu encontrei com ele outro dia, um cara que trabalha, um cara sério e tal. 40 anos, o Bursi tem 42, o nosso treinador do Figueirense. Se a gente não abrir a oportunidade para esses jovens treinadores, não vamos ter futebol brasileiro, vamos ter que trazer português o tempo todo, nada contra, mas o que nós estamos contribuindo com a raiz do nosso futebol, da origem do nosso futebol, de quem conhece melhor o nosso futebol? Nós vamos fazer tatiquez ou nós vamos formar jogadores novamente? Então, essa é a minha pergunta, né? Eu quero que forme jogadores. Eu quero ver o Brasil lançar novos meninos brilhantes, como foram os anteriores, né? E você vê, mal lançou o Hendrick, já foi embora. O menino do Atlético Paranaense, o Vitor Roque, já foi embora. O Vitor Roque já foi também. O Rodrigo do Santos saiu também no outro dia, já está lá no Real Madrid. Então, a gente tem que ter treinadores. É a realidade, né? É a realidade, mas nós temos que ter treinadores que formem esses meninos também. Que nós estamos trazendo treinador para trabalhar em time formado. Já joga em cima, né? Já joga em cima. E aí, será que eles vão olhar para os meninos ou eles vão querer comprar jogadores? Né? Então, por exemplo, aqui no Figueirense, o pessoal precisa de 4 ou 5. Claro que precisa de 11. Para você fazer um time para a Série A, precisa de 20. Mas o caminho é formar. Então, hoje, lá, o Bernabé, todo mundo, Bernabé, Bagre e tal, papapá. Bernabé é bom, guarda o que eu estou falando, ele é bom. O outro menino também, centroavante, também é bom, o Nicolas, é bom jogador. Ah, mas é bom quanto? Eu não sei quanto. Eu vou saber quando eles vão provando para mim quanto eles são bons. Mas se eu não deixar, como é que eu vou saber? Ah, mas futebol não pode deixar, tem que ter o time pronto, porque é a Série C. Cara, eu não formo ninguém assim, trazendo um retalho daqui, um retalho de lá. Se eu não formar um corpo de time, se eu não formar uma mentalidade vencedora, espírito de pegar a camisa e gostar da camisa. Eu renovei o contrato do Antônio, goleiro. Terceiro goleiro nosso. Nós temos 3 bons goleiros lá. O Antônio está no Figueirense desde 8 anos, ele está aqui. 8 anos. Precisa de ver que goleiro. Que goleiro. Parece assim, você olha assim e você fala, pô, você pode ser um Dida amanhã, né? Nunca vou esquecer, o maior goleiro do mundo hoje começou na base, ele era desse tamanho, no São Paulo. E não ficou. Ederson. Então, tem uma foto do Ederson, parece que sou eu e vocês em pé. O time que estava lá, dos pequenininhos do São Paulo. Ele era o menorzinho, goleiro. Então, se você não der a chance, como é que você vai saber quem presta e quem não presta? Esse imediatismo, né, Marco? Até a tabela foi cruel, né? Porque o Figueira foi estrear contra justamente... aquela sensação, justamente contra o melhor time, mais estruturado. Fizeram a festa, puseram um pratinho lá. Devora o Figueira. É lógico que foi. Sacanagem. Foi. Ia jogar com o Criciúma? Ia. Mas, porra, já de saída, e aí, claro, Pra quem tá começando, cara. Porra, vocês que sofreram as críticas, vocês, eu digo, clube. Sim. Porra, olha aí, mais um. Tu sabe que o pessoal. Ouvi tudo isso. Fala em rede. Puta, mais um ano. E que tragédia. E vamos apanhar.
Tu vê, agora passaram 5 jogos já? Sim. Já me deu uma... É outro clima no time. Claro. A evolução curta até, eu digo, 5 jogos. Visível. E saindo do buraco, porque aqueles 4-1 lá, ninguém fala que tivemos um jogador expulso aos 45, que ficamos com um jogador a menos, com o melhor time do estado, que está na Série A. Isso. E aí empatamos com 15 minutos do segundo tempo, deu azar de tomar o gol 2 minutos depois. Aí o jogo é assim, o jogo é que nem o céu, vem nuvem assim, passa e vai mudando, vai mudando. Ainda mais em Floripa, que muda tudo rapidamente. O jogo é assim. Só para concluir, e no segundo jogo, foi um empate com o Joinville. Mas o Joinville teve 2 expulsos, não deviam ter ganho, etc e tal. Porra, assim... E vem só para complementar, por que ele teve 2 expulsos? Porque o Figueirense martelou. Foi pra cima. Não foi porque o cara xingou o juiz ou chutou uma bola longe. Não. Foi expulso porque eles deram porrada. Bruno Silva, né? E teve o pênalti claríssimo dentro da área que o árbitro apitou fora da área. Concordo. Mas pênalti claro. Tem uma foto aqui, tá? Um passo dentro da área, Bruno Silva puxando ele aqui, né? Isso. Se a gente faz aquele 2-1, fazia 3, fazia 4, como o Criciúma fez. Ô Marco, deixa eu te fazer uma pergunta. Começa um campeonato, quer dizer, o clube está passando por uma reconstrução, né? Você veio aqui para ajudar muito nisso. E começa um campeonato já levando de 4. Como é que se prepara, né? Como é que é o preparo dos jogadores, da comissão técnica, para se recuperar dentro do campeonato, já começando dessa forma, né? Num processo de recuperação, de reconstrução, enfim. Então, me lembro que algum jogador falou assim, peço desculpa para todos. Não tem que pedir desculpa de nada. Você não vai pedir desculpa de nada, falei para os meninos. Você lá fez o que podia. Fez o que podia, o que dava. O time deles era melhor que o nosso, as circunstâncias não eram favoráveis, nós estávamos com 1 a menos. Você não tem que desculpar de nada. Vocês fizeram muito. Nós vamos fazer o resultado no próximo jogo, no outro e no outro. Esse já acabou, morreu aqui. A gente vai ver o que errou, até corrigir o título lá, umas coisas que ele avançou, demorou no retorno. A evolução do título na lateral esquerda, como foi boa. Então, o Jonathan também, um ótimo lateral. Dentro das nossas possibilidades. A gente tem que entender. Eles vão jogar na seleção? Provavelmente não. Mas são jogadores bons. A gente pode evoluir muito. A minha missão é transformar um jogador regular num bom. Um bom num ótimo. E se eu não transformar, ele vai acreditar que é. Porque se ele acreditar que é, ele vai produzir muito mais. Então, a missão da gente é fazer com que as pessoas acreditem em si. Mais do que joguem, acreditem em si. E aí elas vão passar a jogar mais, porque elas vão ter confiança. Confiança faz você ser muito melhor. E é o que a gente tenta passar. O Bursi, nesse ponto, é excelente. Excelente. Ele é um treinador que é educador. Ele não é um gritão na beirada do campo. Ele não é um sujeito espalhafatoso. Mas ele fala duro, firme ali para o jogador, com os dois jogadores da mesma posição. Vou contar com você e com você. Tem dia que é para você, tem dia que é para você. Ninguém aqui é melhor que o outro. Os dois vão jogar para o time. Pô, outro dia o menino falou, nunca ninguém falou isso para mim. Porque sempre tira, a gente sai, nem sabe por quê. Ele me explicou por que ia me tirar, me explicou por que ia me colocar. Assim fica... Faz a diferença, né? Faz a diferença, honestidade. Ô Marco, eu vejo uma certa semelhança, guardadas as proporções, desse momento do Figueirense de reconstrução com o momento que o São Paulo passou. Né? Então, por exemplo, a tradição do Figueirense, a torcida do Figueirense. Então, me parece essa questão de resgatar a autoestima da torcida. A gente sabe o peso que isso tem, né? Isso, o São São Paulo você falou, exato. Então, e o respaldo dos resultados, né? Sim. Mas esse é o pulo do gato, é a dificuldade, né? Isso, e é o fio da navalha, né? Porque, por exemplo, hoje, nós vamos jogar amanhã, né? Sei lá, com o Ercílio Luz. É um jogo difícil. Eu vi o Ercílio jogar, gostei do time deles, tem jogadores bons. Assistimos aos vídeos e vimos tudo. Como é que vai ser em casa? Se a gente tomar um gol, eu falo sempre que o gol de abertura define o jogo. Né? Tomou o gol do Joinville logo no começo do jogo. Uma bobeira. Pô, tá louco. Nem sei se foi falta lá, mas tá bom. Aí a gente recuperou, não soube construir o resultado pela ansiedade. Eu falo sempre assim, tem 2 jogadores a mais, você entra com a bola dentro do gol. Você não vai chutar lá da intermediária. Entraram os meninos que entraram,
queriam resolver o jogo, bum, né? Chutaram. Corrigimos isso, aprenderam, né? Pô, você tem vantagem numérica, toca, uma hora o cara não aguenta, você faz a bola dentro do gol, assim, faz o gol. Então, foi um aprendizado. Aí já veio o jogo do outro próximo jogo lá contra o Brusque, nós ganhamos muito, não ganhamos por detalhe. Verdade. E aí vieram os resultados positivos. Agora, se a gente empatar com o Ercílio Luz em casa, é uma catástrofe? Não. Somou um ponto. Você vai jogar para empatar? De jeito nenhum. Vou jogar, só não quero perder. Perder em casa é um retrocesso, dói, causa instabilidade. Eu já aprendi isso com alguns treinadores. Eles falam assim, em casa a gente não perde. Às vezes, na ansiedade de querer ganhar, de jogar todo mundo para frente, toma um revés e perde um jogo em casa. Em casa não se perde. Em casa a gente, no mínimo, empata. E empate é o resultado que não é o que a gente quer, mas não é o pior. Então tem que saber jogar o jogo. O jogo é jogado. Não adianta você sair se atirando, sabe? Cara que toda hora quer comprar ali a carta para ver se vem. Esse cara não sabe jogar. Tem que estrategicamente pensar no jogo. E tem o fator clássico, né, Marco? Sim. Tem isso aí é o tipo de Pesa coisa sempre que muito, né? pesa, acho que em qualquer cidade, estado Claro. de rivalidade, né? Claro. O time do estadual do ano passado... Não sei Veja o Cruzeiro que ganhou agora do Atlético, Atlético, Mineiro na arena do Atlético. Já causou instabilidade. Segunda vez e segunda vitória do Cruzeiro. Perfeita lembrança. Ano passado, o time do estadual do Figueirense era fraco e ainda por cima tomou de 4-0 na ressacada. Então aquilo ali é para nós que somos torcedores, acompanhamos aquilo ali, é um terror, né? Então, Claro. eu não tô aqui longe de te cobrar, mas velho, preciso, né? Não, Tu já sabe que claro. o dia que chegar perto do clássico na semana, pô, ano passado nós tomamos de 4. O Avaí tá na Série B, nós estamos humildemente na C. Mas, né, a gente quer fazer um confronto, vamos ganhar, né? Quer dizer, Claro. é o que vocês vão falar lá, eu tenho Claro. certeza, né? Mas não precisa nem dizer, né? Isso aí, o futebol, todo jogo tem que ganhar. E o clássico tem que ganhar por ser o clássico, né? É muito melhor ganhar um clássico. E também não adianta ganhar o clássico, classificar e perder Sim, o outro. sim, é. Então, vamos trabalhar com serenidade para o clássico. Também não vamos acender um fogo grande, porque aí vai jogador expulso, aí vira... Gera uma pressão Meu excessiva. time é novo. E se eu pilhar muito meu time, ele vai querer brigar dentro do campo, dar porrada, e é pior, porque ele é mais inexperiente e vai sair em inferioridade. Então tem que ser sereno, tem que ser gelado. Gelado, frio? Não. É corpo quente, coração gelado. Entendeu? É mais ou menos isso. Meio Abel Ferreira. Quando o Figueirense disputou os primeiros clássicos na Série Mas C, é o inverso. É o coração Abel quente, né? Mas não, nosso coração tem que ser frio, gelado para decidir a perna e a vontade máxima. Quando o Figueirense foi jogar os primeiros clássicos na Série C com o Avaí estava na A, se não me engano. Foi uma Recopa Catarinense, na ressacada, o Figueirense fez 3-1, e no estadual fez 4-1, há 2 anos atrás. Então, a responsabilidade era mais do Avaí, mas o Figueirense conseguiu ganhar os 2 clássicos. Aí veio o ano passado que a coisa não foi muito boa, né? Mas enfim. O Marco, tá sabendo Nós tudo aqui? vamos trabalhar para vencer o clássico, mas é que eu digo, sem excesso de pilha. Muita pilha dá errado, cara. Dá errado, derruba a mala, sabe? O cara vai carregando. Não, é aquele exemplo, naquele Grenal lá, os caras da Libertadores, né? Foi o último jogo com 2019, público antes da pandemia. 2020. Teve o quê? 4 expulsos, né? Então, Os caras pilhadíssimo, pilhado. todo mundo se chutando e se dando cotovelada, Uma porra. merda de jogo. O jogo foi ruim com os 4 jogadores expulsos. é isso que eu não quero. Eu Não até já pode, né? falei que o meu time tem uma coisa que é proibido: tirar a camisa quando faz gol. Pô, parabéns. Porra, pelo amor de Deus. Multa e punição. Pô, perfeito. Meu time, ninguém tira a camisa. Ninguém tira a camisa. É a bandeira do clube, a imagem do clube, patrocinador. Mas antes de tudo, a camisa do clube. Perfeito. Você não joga pra cima e nem cai no chão. Perfeito. Não tira a camisa. E segundo, cartão disciplinar idiota vai ser punido Boa. também. Ele pode tomar um cartão por falta tática, por paralisar o jogo, dar um tempo ali e tal. Coisa que tem que fazer. Mas ele não vai brigar com o juiz e tomar cartão. Se ele brigar com o juiz e tomar cartão, ele vai ser punido. Então, eu não quero um time irresponsável. Eu quero um time responsável, especialmente na parte disciplinar. Porque se você prestar atenção, o time que cai, qualquer série, A, B, C, Catarinense, é o que mais tomou cartão. Porque está emocionalmente ruim
ele não se controla, ele quer fazer da palavra, da porrada, o que não faz jogando. Então é um desastre, é um desastre. O time que toma muito cartão é um desastre. Marco, a sua experiência em futebol, né, desde a década de 80, né, dentro do futebol, você tem lidado com jogadores de todo tipo de origem, né, de locais de nascimento, enfim, questão intelectual, emocional. O que você percebe de mudança, né, do jogador lá do início da sua carreira para a garotada de hoje? Boa pergunta. Olha, hoje o jogador é muito mais integrado no mundo, né? E você sabe quem é que alfabetiza jogador? WhatsApp. É impressionante. Aí complica já. É impressionante, porque tem jogador que não sabia ler e escrever, muitos eu vi, né? E hoje a obrigação de você receber, pega é uma doença o celular, né? Para todos nós, para mim também, para mim também. Mas a necessidade de ler as mensagens e de enviar mensagens faz você ficar conectado. E essa conexão em termos cognitivos é muito boa. Então eles passam a ser... vamos imaginar o seguinte, você imaginaria o Serginho Chulapa lendo alguma coisa? Meu amigo, irmão, lendo um livro? É impossível. Um jogador lê um livro, é impossível. Ele lê o celular. Então ele passou a ler notícia, ele passou a ler... Desde do choquei, que não vale nada, até o resto, né? Até o restante, melhor dizendo. Então ele começa a ler, aí de repente vem lá na tela dele um assunto, ele põe lá e lê. Então ele está conectado. E isso trouxe para ele muita informação e maior interação com o meio. Então hoje ele é mais, nem sei se eu diria inteligente, mas ele é muito mais participativo. E gera, obviamente, maior capacidade de compreensão do que está sendo falado. Até de expressão, né? De expressão. Expressar, vocabulário melhora. Então, isso trouxe um benefício grande na questão cognitiva, na questão verbal, errar menos para falar. Ele começa a ter maior capacidade de compreensão das coisas. Mas tu não acha, Marco, que jogadores e nós aqui, todos aqui, a gente cai em armadilhas, né? Por rede social o tempo inteiro, né? Sim. Então, eu acho que os jogadores, os jovens jogadores, eles ainda têm que ter uma espécie de orientação. Mas nós damos. Mentor. Claro que eu dou orientação. Não cair em arapuca, não responder torcedor. Porque eu caio também, assim, nessas... Não caio, não. Eu sofro essas consequências. O cara me provoca. Porque ele me provoca... Até que eu sou muito bem sucedido na rede social. Mas ele me provoca. Se eu for lá responder no mesmo tom, olha o que o cara falou para mim. Aí vem o recorte, claro, né? Do que eu falei. Tira a contextualização. Isso, do que eu falei pro cara, né? Então aí vem a segunda parte que eles adoram, vitimização. Aí entra a vitimização. Olha o sujeito que é o médico, que é não sei o quê, falou para mim que sou um pobre torcedor. Esse cara que está dirigindo o meu clube, hipoteticamente falando, né? Não aconteceu. Então eu já estou preparadíssimo para não causar nenhum tumulto em questão de rede social. Eu respondo todo mundo eu respondo, com educação e tal, dentro do possível. Às vezes de madrugada eu estou lá respondendo mensagem, explicando, e as pessoas ficam felizes com isso. Mas eu não entro em armadilha, entendeu? Quando o cara vem me encher muito o saco, eu já falo, tá bom, obrigado. Tá vacinado. Tô. E eu ensino os meninos a não entrarem nessas armadilhas e não discutirem. Que torcedor é torcedor, está no papel dele, falar o que ele quiser, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre nada. Nós temos. Então nós temos que manter a nossa linha. Boa. Sensacional. Bom, o programa está chegando no fim e você é oportunista agora, mas eu guardei uma pergunta que eu acho que tu é uma pessoa capacitada para tirar aqui uma dúvida que surgiu recentemente num grupo de WhatsApp. O Miller era craque ou não era craque? Absolutamente craque. Absolutamente. Eu sei porque eu estou nesse grupo de WhatsApp e o debate é pertinente. Absolutamente craque. O Miller foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Ele tinha todas as qualidades. Olha, eu vi dois craques incríveis no São Paulo na mesma época, Careca e Miller. E eles se completavam, né? Como provavelmente tenha sido Maradona e Careca, né? Que eu também participei e vi presencialmente.
a inteligência do Miller... Quando o Miller chegou no São Paulo, ele era um velocista. A história, não vou me alongar, mas foi assim. Nós tínhamos um jogador que era velocista, o Cilinho apostava nele, mas ele gostava de firular, vamos chamar assim. Era o Sidney? Não, o Sidney foi o depois? tempo todo. Não, junto também, mas não era. Era o Aguinaldo. Um excelente jogador. Lembro dele. Um excelente jogador. Mas ele gostava de dar uma pisada na bola e tal. Uma enrolada a mais. E o Cilinho ficava doido com isso, porque o Cilinho queria isso, ó, vertical, atacar, frontal, não pode perder tempo e tal. E o Aguinaldo, Aguinaldo, aí pôs no banco. Aí falou, Aguinaldo, quando eu fizer 1-0, você não precisa nem olhar para mim, você já aquece. Você vai entrar para jogar nas costas dos outros, né? Cilinho era um gênio. E o Aguinaldo insistia em fazer as coisas dele e falou assim pro Bebeto, preparador físico, vê lá no amador, quer dizer, ele falar, se não tem um cara rápido lá. Aí o Bebeto, tem aquele menino lá, aquele meio gordinho, que o Miller era meio bochechudo, ele era até mais gordo, né? O Miller veio, foi vaiado os 3 primeiros jogos no São Paulo, porque ele era meio devagar, assim, mas tinha uma explosão. Bom, aí virou o Miller, né? Aí o Cilinho ensinou para ele todas as habilidades que ele tinha e não sabia. Jogar por dentro, um toque só e tal. Ele fazia tudo. Ele chutava bem, ele cabeceava. Com as 2 pernas, né? Com as 2 pernas, driblava, ele achava os espaços. Veja as partidas que ele fez por outros clubes. Pelo também. Palmeiras, ele jogou muito bem. Pelo Cruzeiro. Pelo Santos também. Pelo Santos comigo, eu levei ele pro Santos. Então, era assim, algo incrível, era incrível. O Miller era um jogador impressionante. A velocidade de raciocínio dele, a velocidade física dele de chegar à frente, a batida na bola dele era algo incrível. Ele batia de todo jeito, de 3 dedos, de chapa, de cobertura. Miller foi craque. Concordo e acho que foi bem respondido. Ficou satisfeito, professor? Não, eu nunca disse que ele não era bom jogador. Craque! Mas se perguntar para ele do Renato Gaúcho, ele vai dizer que era craque. Renato era extra classe, é diferente. Olha, O Miller era extra classe. Eu acho que extra classe enfim, A vontade que eu tenho de pegar o celular agora, chamar o Careca aqui, falar, Careca, você era craque ou não? E o Miller também, se bobear, eu falo aqui. O Careca, sim, o Careca... Porra, baita jogador. Gênio. Maradona falou que foi o maior. Maradona falou Mas o Maradona... Maradona falou tanta coisa que a gente não pode aproveitar mais. Deixa. Não, Segura. Opinião de jogador. Maradona falou sobre o Careca e outro cara que eu acho também que... Outro craque e que diz que o jogador mais inteligente com quem ele jogou foi o Miller, o Djalminha. Aí, tá vendo? Porra, né? Não, ele antevia as coisas. Ele tinha uma visão privilegiada do jogo, ele sabia o espaço certo, como correr, como bater na bola, quando chutar, quando segurar. Ele era perfeito, Maravilha. Perfeito. A sensação que eu tenho, claro, sou suspeito, torcedor, suspeito. Mas, gente, muito obrigado aos amigos, obrigado ao Marco Aurélio. Obrigado a Agradeço vocês, imensamente aí a tua presença. 2 ótimos programas. E a semana que vem tem mais um Comendo a Bola para você. Um abraço. Muito obrigado. Tchau.